Ok, vamos nós para a nossa aula. De posse desse pequeno trecho aí, esse filme é muito longo, né? Então foi feito um make-off dele, os melhores momentos e os momentos que dizem mais respeito à aula, né? Ao que nós queremos abordar. Chaplin, em sua visão aí dos tempos modernos, aí mostrou aí vários aspectos da questão homem-máquina, tá? Homem-trabalho. Então, desde a antiguidade, o trabalho já existia, né? O trabalho já existia. Poderia não existir o trabalho remunerado, mas já existia o trabalho. Só com a chegada da Revolução Industrial, com a chegada, né, passou o feudalismo, passou vários sistemas, e com a chegada da Revolução Industrial, com o surgimento do capital e do trabalho, né, os artesãos que eram dominantes, os poderosos da época, eles passaram a vender seus conhecimentos e passaram assim a receber salário em troca da sua força laboral. E a partir daí começou a surgir o capital e o trabalho. Então, é a partir desse surgimento do capital e do trabalho, a partir principalmente da Revolução Industrial, que começam os primeiros problemas. Então, basicamente, o que seria segurança do trabalho? Você vai ter a definição lá, mas segurança do trabalho vamos dizer assim, uma ciência, tá? Uma ciência, ou vamos dizer assim, uma área que se preocupa com a questão da integridade física, mental e psicossocial do trabalhador. A segurança do trabalho surgiu a partir da necessidade, tá, do trabalhador sair sã, ou seja, com sua integridade física perfeita, e voltar sã para sua casa, né? Desde a Revolução Industrial começaram a surgir muitos acidentes, muitos problemas, e a partir daí se viu a necessidade de se criar uma área que se preocupasse com a questão da segurança, da saúde do trabalhador. E hoje estamos aqui num curso à distância de segurança e de segurança do trabalho. Você aí dando seu passo inicial para ser um técnico ou uma técnica em segurança do trabalho. Então, com isso, queria pedir a Bíblia para botar o slide aí. Você tem aí a aula tema. Deixa eu colocar aí o slide. O slide tema, né? Introdução à higiene, segurança e medicina do trabalho. Já me conhece, mas mais uma vez aí, Maurício Anjos, meu nome. Para quem não pegou, chegou os povos que entraram depois. Tá? Meu nome é Maurício Anjos, sou professor de nivelamento. Vou trabalhar também com vocês saúde ocupacional, esse modo de saúde ocupacional, pela minha formação. Eu sou técnico em segurança do trabalho, sou enfermeiro de nível superior e sou enfermeiro do trabalho. Então, por isso, nós vamos trabalhar aí essa disciplina de saúde ocupacional. E também sou coordenador do curso técnico de segurança do trabalho da ETEBRAS. Então, vamos seguir aí. A agenda de hoje da aula, você vai ver um pouquinho sobre a evolução histórica da segurança do trabalho, como é que ela surgiu. Inclusive, eu já até comecei, né, a comentar a questão do surgimento. E posso dizer e posso adiantar que o marco principal da segurança do trabalho é a Revolução Industrial. Não só da segurança do trabalho, mas de outras ciências também. Conceito de saúde do trabalhador, conceito de segurança do trabalho.
alguns conceitos básicos também e conceitos de riscos ocupacionais para que você possa situar. Tá? Eu vou comentar também um pouquinho da função técnica em segurança do trabalho, certo? Um pouquinho do histórico do técnico de segurança do trabalho, o porquê, o surgimento do técnico de segurança do trabalho. Então vamos iniciar aí, para que você possa começar a raciocinar a respeito da segurança do trabalho. Você tem aí uma frase célebre de Bernardino Ramazzini. Bernardino Ramazzini, ele é tido, você vai escutar falar muito nesse nome, ele é tido como o pai da medicina do trabalho. Tá? Apesar de ser médico, mas ele se preocupava muito com a segurança do trabalhador também. Então, no seu livro De Morbis Arte Finco Diatriba, que traduzindo para o português fica mais ou menos a saúde dos trabalhadores, ou a doenças relacionadas ao trabalho. Então, um pequeno trecho que ele diz assim: desde a antiguidade o trabalho já era visto como um fator gerador e modificador das condições de viver, adoecer e morrer. Tá? Viver, adoecer e morrer relacionado ao trabalho. Veja só como é profundo essa observação aí de Bernardino Ramazzini. Então, por isso e outras atividades que ele desenvolveu, além do livro, tá? Ele se preocupou muito em mapear as profissões da época, ele se preocupou muito em chamava o trabalhador, conversava, e uma simples pergunta caracterizou a questão, a característica dele para a questão ocupacional, para a questão segurança do trabalhador. E simplesmente perguntava qual a sua profissão. Ou seja, o que você faz? Eu sou digitador. Tá? Então ele vai relacionar, sou digitador, mas estou apresentando dores nas mãos, tá? Dormência nos dedos. Então ele vai começar a ligar uma coisa com a outra. Isso aí que ele criou também é chamado anamnese ocupacional. A anamnese é trazer de volta o que foi. E existe a anamnese normal, que é uma conversa que o médico tem, ou que o enfermeiro tem com o paciente para fazer a triagem, para tentar trazer de volta características que possam realmente fechar o diagnóstico daquela doença que ele está atualmente, certo? Então isso aí nós chamamos de anamnese ocupacional e basicamente foi criado por Bernardino Ramazzini. Então vamos lá. Você tem aí a figura de Aristóteles. Aristóteles, não só ele, como vários estudiosos gregos, vários filósofos gregos. Aristóteles, ele não é médico, mas era um filósofo pensador, um filósofo médico, vamos supor, porque antigamente a medicina era desenvolvida pelos grandes pensadores e filósofos. Só os médicos de hoje, na verdade, eram os desossadores, tá? Eram os açougueiros que mexiam lá com a... E hoje são médicos, tá? Mas antigamente, na antiguidade, a medicina era desenvolvida no intelecto. Os grandes pensadores médicos. E Aristóteles contribuiu muito para a segurança e saúde do trabalhador, tá? Fazendo menções, fazendo pesquisas, trazendo à tona situação que até então a realidade não via. Você vai observar que a história da segurança, da higiene e medicina do trabalho, ela vai bater muito com as indústrias da época. Aí vem a nossa Revolução Industrial. A Revolução Industrial, como eu falei a vocês, ela é o marco, ela é o divisor de águas no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho. Então vem, o trabalho artesanal, onde o homem era detentor de todo o processo, dá lugar a um processo industrial com profundas modificações sociais. Ou seja, o homem era detentor de todo o processo e a partir daí ele começa a vender o seu conhecimento, a sua força laboral em troca de salário. Começa a existir o capital e o trabalho, começa a surgirem, né, as primeiras máquinas, os primeiros equipamentos. A Revolução Industrial ela se divide pela força motriz, pela
pelo combustível, vamos dizer assim, que move as máquinas, que movem as máquinas. Então, de antemão, eu já queria fazer uma pergunta aí para os polos, para que possamos interagir, tá? Quantas revoluções até hoje nós tivemos? Tá? Vou dar aí 10 segundinhos para os polos responderem. Quantas revoluções até hoje nós tivemos? E estamos no meio de uma revolução, tá?